é esse da glicina. Glicina betaína é um aminoácido que tem um cliente nosso em São Paulo que falou, olha, esse produto de vocês tem betaína? Perguntou para o Sebastião, tem betaína esse produto de vocês? Tem. Puxa, eu vou entrar num cliente lá porque ele está... para você ter uma ideia, o cara me ligou, tem um cliente que quer usar betaína não. Falei, beleza, Forte tem. Não, sim, porque se tem mais de 0,4%, ele usa para toda a área. Então, o Forte tem 1,8% de betaína. É o que mais tem. Não existe, nunca. Betaína é um aminoácido. Não é aminoácido. Glicina betaína. Glicina betaína. É que esse é o papo do marketing. Agora, os caras, quando tem que te vender algo, procuram o mais rebuscado o nome. Glicina, tem muito que já falam em glicina. Mas betaína ninguém. Mas é o nome. Então, eu te estou vendendo betaína. E muitos falam, não, mas isso não tem. Porque não pesquisa. Quando o cara fala para o cliente que o nosso tinha 1,8, vendimos para toda a área de... Cara, pô, tem 1,8 de... Ele tem 12 aí. Aqui eu não coloquei os percentuais, mas depois a gente manda todos os percentuais aqui. Tem uns que tem muito pouquinho, tem uns que tem a mais. Tá? São 20 aminoácidos básicos, tá? Bom, agora falando então, novamente, só para a gente começar a entrar, é o que se ele fala nova lei dos mínimos, que quem fez a agronomia conhece bem. Ele fala que os mínimos começam pelos macro e micronutrientes e hoje eles falam que é a microbiologia. A microbiota é o que vai ser a lei dos mínimos aí. Quando você tem alta produtividade, se você não tem, você não consegue perfil de solo, é microbiologia do solo. E nós temos algo também em microbiologia que é em si digamos assim, um tripé de funcionamento do solo, em que eu tenho estrutura de solo, matéria orgânica e micro-organismo. Tá? Esses três trabalham em sincronismo. Não adianta só ter micro-organismo, não adianta só ter matéria orgânica e não adianta só ter estrutura de solo. Por exemplo, não adianta eu chegar numa área e jogar só, por exemplo, uma coisa que tem uma estrutura de solo espetacular, que é humus de minhoca, certo? Só que eu não tiver matéria orgânica, por quê? A estrutura protege essa matéria orgânica que faz ela produzir mais estrutura de solo. Não adianta jogar essa e jogar micro-organismo, porque essa protege e essa favorece. Porém, o micro-organismo precisa do quê? De decompor a matéria orgânica, que automaticamente estimula o micro-organismo. Então, fazemos um ciclo. O que a gente até brinca aqui? Nós estamos no meio aqui, fazendo um manejo, tentando ganhar dinheiro com esse negócio aqui. Se a gente começar a se preocupar demais com essas três coisas aqui, e se você olhar lá na academia, o melhor é a gente pegar a nossa mala e ir embora, porque nós sempre estragamos. Monocultivo estraga, eu uso um fungicida, eu uso um implemento que compacta solo, certo? Porém, eu começo a perder o sentido. Então, o que a gente fala? Nós temos que ter um manejo que equilibra essas três variáveis e consigo ganhar dinheiro com essa brincadeira aí, certo? Consigo me proteger com isso daí, tá? Então, basicamente, você pega... Então, vamos lá. Um cara que é extremamente... Isso daqui é um cara que ele nem vai produzir nada na área, ele vai ficar lá contemplando a área. Porque não vai ganhar dinheiro. Só faz por fazer aquele... Enfim. Porém, uma pessoa correta também, ela entende que a natureza tem que trabalhar também um pouco para ela, porque senão ela não consegue ganhar dinheiro. Tá? É esse cálculo que se faz também. Se eu não tiver um trabalho da natureza me ajudando, ou seja, um cara que só usa químico, fala, é uma lavoura que está na UTI o tempo inteiro. Tá? O que é UTI? A gente pode viver numa sala de UTI, será que é o sonho nosso? Eu com um respirador, certo? Não vou andar mais, é cadeira de roda. Alimentado via sonda. não vou comer porque estraga os dentes. Beleza?
Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer essa natureza trabalhar para mim e eu também ter um pouco de calma com o negócio. Eu não vou pegar e vou beber X litros de álcool, não sei o que, porque isso dá problema, enfim. Tá. Então nós sabemos que tem que ter esse equilíbrio aqui. Nisso, nós separamos 8 variáveis que eu coloquei assim como uma engrenagemzinha que fica trabalhando toda em conjunto. Que nós vamos ver que essa página aí, se vocês estiverem acompanhando, que eu coloquei nessas 8, já eu coloco, essas 8 como variáveis microbiológicas que influenciam na dose do fert-peixe. São elas: a produtividade da área influencia na dose. Se o cara está tendo baixa produtividade, é uma dose. Se o cara está tendo média, é outra. Se o cara está tendo alta, é outra. Se o cara está ou não com índice de compactação, se o cara está ou não com alto teor de matéria orgânica, se o cara faz ou não uma adubação verde, se o cara está usando uma variedade ou não resistente, uma tecnologia. Ocorre de você ter, por exemplo, um cara que precisa de alta produtividade, compra uma semente lá que não é suscetível a nematóide para ter mais produtividade. Algodão, você vê um pouco isso. Eu quero um pouco mais de teor de fibra, então é naturalmente uma variedade que é passiva à microbiologia de solo, ou seja, nematóide ataca. Enfim, se o cara está usando ou não, ou seja, eu coloquei uma variedade errada nessa área, propositalmente porque eu preciso produzir, então naturalmente eu tenho que subir a dose do fert-peixe para tentar proteger, não é? Se eu tenho histórico ou não de patógenos, eu tenho mancha de nematóide, eu tenho problema com mofo branco nesse talhão aqui, eu tenho baixo, enfim, estande de planta, a gente não sabe porquê, muito percevejo nessa área, enfim. Isso vai aumentar ou diminuir dose. Se o cara está usando manejo biológico em si, eu tenho biofábrica, eu uso Balvera metarrhizum, eu uso tricoderma, eu uso, enfim. E se o cara desculpa, eu falei adubação verde última aqui. Faz adubação verde, ou seja, ciclo de cultivo, uso aveia, uso braquiária, rusienses, eu jogo mamona, enfim. O cara já está fazendo isso na área, então é algo que vai influenciar na dose. E último, eu já uso um condicionador de solo. Gesso é considerado condicionador de solo, cama de frango, esterco bovino, microgel, o cara já está fazendo microgel, é considerado. Fert-peixe, o cara que já está usando também, considero aqui. Ou seja, se ele está usando, diminui dose, calcário também, dose de recorrigindo de calcário, tá? Enfim, tudo isso daqui trabalha com um conjunto para me gerar produtividade a mais. Não adianta eu só fazer uma aqui e não girar essa roda toda, beleza? Aí nós chegamos que nós colocamos 8 perguntas que nós vamos fazer para o produtor, tá? Para definir a dose. Se vocês olharem no manual, não tem muita definição de dose sem eu perguntar. Lembra? Voltamos a dizer, a correção nossa era com relação a doses iguais para clientes diferentes. Se vocês, como vendedor de fert-peixe, colocarem doses iguais para clientes diferentes, vocês vão ter que se explicar com a gente. Tipo, eu quero ouvir a explicação de vocês. Não, é por isso, porque o cara... Beleza, aceitei. Mas vocês têm que explicar. Entendeu? Onde vocês vão explicar? Aí sim, através desse formulário. Aí já vocês pegam, vocês vão ver. Nós vamos pedir para que as aplicações de fert-peixe tenham um formulário. Esse formulário não é para o produtor, é por talhão, é por realidade. O talhão é igual aqui, beleza, eu só faço um. Onde eu vou perguntar para o cara, onde vai aplicar? Qual é a produtividade dessa área que vai aplicar? A produtividade está de 55 a 60, beleza? Eu marco 4 aqui do lado. Você já utiliza outros biológicos? Esse cara está usando já esse produto que vocês revendem da Valagro, então ele usa. Como que ele usa esse produto? Ele faz
Semente e linha, tá vendo? 4 de novo, coloca um 4 aqui. Se vocês quiserem colocar, vão comigo lá, ó. Primeiro 4, segundo 4, pra vocês me ajudarem aí. Se ele não tiver, vai usar, vamos supor, ele vai usar esse ano. Se ele Aí vai usar, então, se ele vai usar esse ano, ou ele não usa nenhum. Não usa nenhum, vai Não. usar esse ano. Ele vai usar como que ele vai usar? Semente? Suco. Então, pode colocar semente, linha, suco. Pode colocar suco de plantio, eu posso considerar esse ano semente. Aí vai muito de uma... Como eu tenho que enquadrar todas as situações, seria 2. Então aqui não seria um histórico, seria o que ele vai fazer. Depende da variável. No caso, utiliza biológico, talvez seja histórico. Não, já utilizo aqui, olha. Semente, linha e barra. No caso, esse cliente, um cliente lá de vocês que já veio fazendo. 5. Um cara que só vai fazer via semente, 2. Então é muito a avaliação de vocês de acordo. Porque, imagina assim, eu tenho que fazer isso geral para todos, senão ficaria... Muito e até assim, eu tenho pós em estatística. Então, na verdade, isso daqui eu estou usando uma escala de Likert aqui, mas tem alguns, eu tenho que fazer umas adaptações, porque senão vocês teriam que escrever tudo, imagina, aí fica, certo? Então, todas elas você tem aqui, ó. Índice de matéria orgânica, como que tá? Por exemplo, índice de matéria orgânica boa aqui para Campo Verde, pode ser ótima lá para a região do Areião e pode ser péssima para uma região aqui em cima. Então, vai da avaliação de vocês, muito baixa, média, boa, alta. Digamos que esse cara aqui é média. Coloca 3, então ficou 4, 4, 3. Utiliza adubo verde, ou seja, ciclo de cultivo, está usando isso daqui conforme tem quanto tempo? Já uso, não uso, ou uso, coloca 1 ano. Vocês me venderam braquiária e rusiense há 1 ano, beleza, 2. Atenção, nesse talhão, tá? No talhão, digamos, estou vendendo para esse talhão do cara lá. Até esse cliente que foi, ele pegou lá a análise química dele, tá, vamos fazer para esse talhão aqui, pá. Ele ia me falando. Índice de compactação, eu não preciso, claro, se eu tiver o penetrômetro, no caso está aqui com vocês, é interessante a gente ver. Mas isso daqui a gente também percebe. Quando você caminha aqui, rapaz, o trem tá bruto. Ou tá não, de 0 a 10, de 10 a... Certo? Vamos colocar 3, de 10 a 30 centímetros. Que é mais ou menos toda a realidade do Mato Grosso. Que de 10 a 30, os primeiros 10, 15 estão mais ou menos. Depois de 15 a 30 é onde eu... aperta mesmo o negócio. Utiliza a variedade resistente, ele vai utilizar e vem essa história. Não, rapaz, eu vou posicionar aqui uma soja que é passiva a nematóide. Então vamos colocar nesse não. 1. Vocês têm que anotar aí que eu não lembro muito. Você já tem problema biológico nessa soja? Sim, crescente, aí tem muitos, crescente, moderado, pouco ou nenhum. Vamos colocar que é moderado, 3. Está vindo fazendo alguma coisa já? 3. Aí vem, utiliza condicionador de solo, que é esse. Eu tenho biofábrica. Eu estou usando, já usa 2 anos o produto da Balago, igual o próprio Fertipeixe. Mas um produto específico, não um condicionador de solo. Nesse, biológico é aqui, ó. Cadê? Olha lá, ó. Utiliza outro biológico. Porque é um gesso. Às vezes o cara chegou, não, eu entrei que aí, quanto mais tempo ele incorporou isso e ele vem integrando, vai ser melhor para nós, tá? Então vamos lá, vamos colocar nesse caso aqui 2. Desculpa, Marco, como estava lá que o cara fez, há 5 anos fez isso, há 3 anos fez cama de frango, não sei o quê. Então o cara faz mais de 5 anos que está fazendo. E ele já vem fazendo toda essa parte de condicionador de solo. Então, não, eu fiz gesso esse ano, há 1 ano, ou coloca nesse ano. 2 a 3. Entendi? Entendeu? Então aí vai. 22. Deu 22 a soma? Deixa eu ver o meu aqui. Colocou. 22? 22. Eu deu 20. Eu fiz pensando no... Então, aí de acordo com o que vai, olha lá, como que vai ser a dose? A soma, se der de 8 a 12, 23, né?
22? Não é 23, é porque É. depois de 2 Não, anos é que eu Não, fiz. sei mais. Ele fez pensando em uma outra realidade. O que ocorre? Vulgarmente falando, se o cara está muito entre o 5 e o 4, ele vai estar aqui, ó, de 1 a 4 litros por hectare. Se ele está mediano, é de 4 a 6, e se ele está inferior para baixo, é de 6 a 10. Isso aqui no suco, né? Não, aí Total. calma, total. Total, tá. Entendi. Total. Entre o ferro peixe e o minuto. Se deu 23, no caso aí, se deu 23, ele está aqui, ó, de 21 a 28. Ele vai usar de 4 a 6 litros, tá? 4 a 6 litros. Agora que vem o X da questão. Como que eu vou posicionar esse produto? Bom, eu vou posicionar de acordo com o que o cliente quer. Ou com o que eu avaliei que eu vou obter mais do que o cliente quer. Então, todo mundo quer produtividade. Beleza? Porém, de acordo com isso, nós enumeramos 10 rankings. Olha aqui. Vai ser aqui, já eu mostro para eles. Aí agora vocês vão para esse daqui. Enumeramos 10 rankings que eu não preciso perguntar para o cliente. Por exemplo, eu estou vendendo lá, no caso, controle biológico. Eu vou entrar via suco de plantio e via barra. Então, basicamente, eu tenho... Meu objetivo é posicionar, potencializar. Não, eu só coloco... Basicamente, é potencializar biológico. Ou ir melhorar enraizamento. Aí eu já tenho outro que é problema físico de solo. Então, ou seja, agora eu peço que vocês peguem o material. Esse material que vocês estão pegando aí tem que colocar uma almofada, porque são... Vocês vão Geralmente ver. eles usam esse. Ele é autocopiante. Acho que a chapa vai igual o capítulo. Isso. De acordo com esses 10 posicionamentos aqui, com esses 10 objetivos, eu vou posicionar qual é a regra que nós fazemos. O objetivo primário e secundário, ou seja, se eu conseguir, eu teria que numerar de 1 a 10 isso daí. O primário, só que na prática a gente vai colocar até o terciário, ou seja, a prática vai ser primário, secundário e o terceiro aí na história. Onde no primário eu tenho que ter 2 posicionamentos que é exigidos. Então vamos lá, eu tenho que potencializar biológico. Olha lá, eu coloco o número 1, coloquem aí. Esse todos acompanhem comigo. Coloca o número 1 em potencializador de biológicos. E digamos que o número 2 é problema biológico de solo. Coloco 2. Tá? No 1, eu tenho que ter, olha lá do lado, se vocês verem, aí eu não preciso mais enumerar, eu não tenho que ir para 3, 4, 5, 6, não importa mais. Se vocês olharem no 1, eu tenho lá 4 posicionamentos: tratamento de semente, suco de plantio, V12, eu tenho que escolher 2 desses. Vamos dizer que eu escolho suco de plantio e V4. Só coloco embaixo um tracinho, suco de plantio e V4. E no prioridade 2, eu tenho que ter necessariamente um dele. Tá vendo? Tá vendo? Vamos colocar aqui antes do plantio. Então, no prioridade 2, beleza? Vai ser suco de plantio aqui que você falou? Oi? Suco de plantio SP. Ali do lado aqui. Só para padaria. Beleza? Antes era... Como que era? CV, cova de plantio. Eu coloquei antes. Beleza? Então, esses são os 3 posicionamentos. Definir... Isso geralmente eu não pergunto para o cliente. Isso daqui, de acordo com o que eu estou conversando, eu já sei como que eu vou posicionar. Então, por quê? Se eu tenho um problema biológico no solo, como que eu entrei só V4 com o cara? E se eu estou querendo potencializar biológico com o produto, por que eu só entrei antes do plantio? Mas igual aqui, eu tenho um cara, o produtor não tem um micrão lá. Pode fazer for terrestre. Nós vamos chegar lá. Micrão. Vende um micrão. Então, se vocês olharem lá, antes do plantio, se vocês verem, vai ser o marronzinho, que é o ferro-peixe, e o azulzinho é o amino 30.
Tá? Agora, olhem lá, agora eu vou chegar. Tem a terceira, a 3, é o ideal. O que é ideal? Independente do material que o cara tem lá, vai ser o que eu vou receitar para ele. Independente do cara. Então, e é importante a gente falar para ele. Por que é importante isso? Nós decidimos. Para o cara entender que é interessante para ele ter, por exemplo, suco de plantio se ele quer melhorar a microbiologia de solo com perfil. Ah, mas ele não tem ainda. Beleza. Mas é ideal. Você fala, cara, era muito bom a gente entrar suco de plantio, mas, enfim. Então, no ideal, nós vamos sempre pegar, então isso é regra, sempre pega o máximo que deu na soma, no caso deu de 4 a 6, não é? Nós vamos distribuir aqui nessas bolinhas brancas os 6 litros. Então, vamos colocar um facinho aí. 6 litros antes, 2 litros antes do plantio, coloquem um 2 embaixo. 2 antes do plantio. 2 no suco de plantio. E vamos colocar 2 em V4. Beleza? Esse é o posicionamento ideal. Agora, vamos supor que o cliente não tenha suco de plantio e também o cliente fala, não, 6 litros por hectare é muito investimento. Tá? E nós conseguimos fechar 4 litros por hectare. Beleza? Então, agora sim eu vou para essa tabela 4, que é o realmente aplicado. Ah, se o cliente aceitou, ele tem, beleza? Fica essa tabela. Nós colocamos umas linhas embaixo para vocês colocarem a associação, que eu posso colocar junto com o produto. Eu escrevi aí, ó, 2 litros vai ser junto com glifosato. Aqui no suco de plantio nós vamos colocar com, certo? É ideal a gente colocar por quê? Depois a gente vai falar que é com relação ao documento que fica. Beleza, vamos supor que o cara não conseguimos fechar 4 litros com o cara. Ele vai fazer, vamos colocar então agora, 1 antes do plantio. 5 litros para ficar mesmo. 5 litros. Não. 4. Vamos colocar 4. 1 antes do plantio. Coloca 2 no suco de plantio. E coloca 1 no V4. Beleza? Ou eu poderia até fazer, mas no V2 o cara vai entrar com um outro herbicida tal, poderia ser V2. Escreveremos aqui. Agora colocamos os dados do cliente na parte 5. E essa última tabelinha é uma tabelinha caso nós conseguimos colher resultado. Acabou isso daí? Pode eu pedir ou não para o cliente assinar. O ideal é só para ele reconhecer isso dali ou dar na mão dele. Destaco essa folha e eu fico, se vocês olharem atrás, eu fico com o registro. Qual é o que é interessante disso daí que nós destacamos? 2 coisas. Nós temos aí um documento de como nós posicionamos. Outra coisa, depois nós vamos ter o histórico de quem conseguir mais produtividade, qual foi o posicionamento. Atenção, tá? Eu não preciso ser rígido com relação a esse posicionamento. Por exemplo, o cara vai entrar lá com R5, posso, mas aí eu teria que anotar aí para a gente estar acompanhando, certo? Ah não, eu não gostei desse posicionamento. O que a gente quer? Que vocês quebrem, entendeu? Se vocês olharem, não existe nenhum posicionamento único no Fertipeixe aqui agora. Não tem antes do plantio nenhum com 10 litros. Eu posso querer, eu sou agrônomo, eu posso querer? Você pode querer. Porém, você vai ter que se justificar. E eu quero ouvir essa justificativa, e às vezes essa justificativa é excelente. Entendeu? Não, eu fiz aqui porque... Tá? E é legal. Olha, então... Por quê? O ano que vem nós vamos estar sentados aqui falando assim, gente, ó... foi posicionado aqui 10 litros antes do plantio nessa situação, em cima da palhada, porque o cara isso... Tivemos um resultado excelente. Tá? Enfim, esse seria o posicionamento... E outra coisa, o que a gente tem também, o cliente em si, nesse caso desse cliente que nós visitamos no sábado, quando passa a safra, ou você está lá no fim da safra coletando o resultado, o cara nem lembra mais o motivo pelo qual ele comprou o Fertipeixe. Certo? Aí eu tenho um motivo pelo qual ele comprou o Fertipeixe, porque eu tinha problema biológico do solo. Certo? Aqui nós temos, aí o cara chega, quando ele fala... mas
Não, eu não comprei para isso, olha, eu estou comparando com duas realidades diferentes, pelo menos nós temos um papel, é que a gente brinca, pelo menos eu tenho um papel para conseguir mostrar isso, porque se o cliente falar algo, como que você vai discutir com o cliente? A gente fala, acho que acabou a bateria ali. Qualquer discussão com o cliente, quem que ganha? Você já viu alguém ganhar discussão com o cliente? Tem, Matana? Você discute com o cliente, com quem paga minhas contas? Eu não sou órgão público, aqui é público. Público sim, né? Aí você fala que o cara está errado e ele que se vire com a justiça, mas nós somos uma realidade outra. O cliente tem razão. Se eu sou desorganizado, eu vou esperar que o cliente seja organizado para ele... Não, aqui, ó, lembra? Enfim. Então nós temos duas coisas. Um documento de que nós posicionamos o produto com esse intuito. Para 2 talhões, pedimos que seja 2 folhas diferentes. Caso o talhão seja igual, beleza. Mas se o posicionamento é diferente, é interessante. Porque, aqui eu tenho a situação assim, poxa, eu consegui jogar a cama de frango até tal parte. Daqui para frente não consegui. É outro material. Ele vai mudar lá, vai mudar 2 litrinhos, 3, tá? No final.